Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Roch, artista, técnico, e a gente vai falar hoje sobre o Oscar de melhor filme internacional. Hoje vamos falar sobre quem são os indicados, qual que a gente considera que foi o melhor, qual que foi o pior, e como que funciona aí a eleição e a escolha aí, quem que a gente acha que vai ganhar como o melhor filme internacional no Oscar. No vídeo passado a gente falou sobre o prêmio de melhor atriz no Oscar, que no caso a Fernanda Torres foi indicada como melhor atriz, e a gente analisou ali, como assistimos os filmes das outras quatro concorrentes, cadê? Então a gente viu os 5 filmes que tem ali a melhor atriz concorrendo, e a gente analisou a partir disso quem que a gente acha que foi melhor, quem não foi, quem que acha que tem chance. Hoje a gente vai falar sobre melhor filme internacional. Diferente da categoria de melhor atriz, que uma das métricas, uma das coisas que a gente fazia para analisar enquanto estava assistindo era quanto tempo essa atriz fica na tela para a gente poder prestar mais atenção nela, se o personagem tá dando para perceber camadas e tal, se isso tá passando toda uma história mais complexa a partir dessa atriz e tal, a gente focando muito mais na análise da atriz e o que o filme estava proporcionando também para a atriz conseguir entregar tudo, né, possível. Para essa categoria, a gente, né, tava mais livre e analisando apenas se o filme era bom, se a gente gostou ou não, e em relação aos outros filmes também da própria categoria. Como é filme internacional, no caso é internacional pra galera do Oscar, né, são todos dos Estados Unidos. Então, é considerando filmes que detalhe também, que quem assinou como produtora, como produção, foi alguma empresa de outro país, que não foi os Estados Unidos. Que aí isso acaba sendo importante, por quê? Porque tem filme nessa lista que foi praticamente todo feito, né, dirigido e pensado, toda a história, tudo num contexto mais voltado para um país, mas está concorrendo com o nome de outro país. Ou tem filme que foi feito em colaboração de mais de um país, e só que quando você vai ver lá na indicação do Oscar, tá como se quem tá sendo indicado é tal filme de tal país, sabe? Tem um nome de país só. Enfim, vamos lá. A Garota da Agulha é um drama dinamarquês que ele conta toda uma história bem sofrida, bem triste, bem densa, assim, digamos, né? Vale muito a pena assistir. Pra gente que é brasileiro também, assim, ver um modo um pouco diferente de enxergar, contar uma história e a história também acontecendo. Mas, assim, já vá preparado que é muita tragédia também. Eu considero aqui, né, a gente tá considerando que esse filme, entre os 5 colocados ali, 5 indicados, ele seria o quarto na lista, assim. Ele não é o pior, mas também não tá nem perto de seus 3 melhores ali. É muito bom o filme, mas assim, não... tem algumas coisas que acaba sendo meio falhado, tem umas embarrigadas assim que o filme fica meio demorado de passar, fica meio longo, uns momentos que parece que fica preso, que não desenrola, alguns personagens que são meio frágeis, assim, que não tem muita profundidade, ou que não é muito bem trabalhado também durante o filme, esses personagens, assim, que ficam um pouquinho rasos, né? É um filme todo em preto e branco. Com isso também acaba tendo... Eu acho que a fotografia dele acaba sendo boa, assim. Enfim, ele ser em preto e branco eu acho que também me ajudou a ir para um lugar meio gótico, meio do clima meio de suspense, terror, coisa meio assim. E acho que por isso também que na minha cabeça veio fácil a palavra terror, que eu não lembro dele. Porque também ele tem umas coisas meio repugnantes, assim, durante o filme. E aí eu acho que esse lance de ser todo em preto e branco tem a ver um pouco com o clima que ele quer passar também. Enfim, é uma história que se passa também durante a Primeira Guerra e a Segunda, alguma coisa assim. Não, durante a Primeira Guerra mesmo.
também acho que ele tem um pouco disso, assim, de querer mostrar como era o clima da época ali e tal, a frieza e a tristeza toda que tinha ali, a falta de cor, a falta de algumas coisas assim. Não sei, minha interpretação um pouco do que foi o filme pra mim, assim. Mas é um filme muito bom, só acho que tá um tanto longe ali de chegar a ganhar o Oscar, caso o Oscar fosse por merecimento. Mas a gente já chega para explicar um pouco sobre como funcionam as votações do Oscar. Aguarde. Próximo da lista, Emília Pérez. Emília Pérez é... Esse eu até podia ter falado por primeiro, porque esse eu nem quero falar muito. Porque esse filme, Emília Pérez, ele tá como... Emília Pérez concorre pela França. A produção e também o diretor é francês, produção francesa. Tem duas atrizes, pelo menos, que não são naturais, né, nascidas nos Estados Unidos. Aliás, uma não é nascida nos Estados Unidos, das principais, que é a Zoe Saldanha, mas que praticamente toda a vida trabalhou nos Estados Unidos. Tem a Selena Gomez, e tem a Carla Sofia Gascon, que a gente já falou no vídeo passado, que essa é espanhola. E assim, é um filme que, aparentemente pra mim, é um delírio coletivo de ter concorrido a tantas, de estar sendo indicado em tantas coisas. É um filme que tenta ser pretensioso para falar de muitos assuntos, mas aparentemente assim, ele não gosta desses assuntos, porque ele faz questão de falar mal ou falar de um jeito muito ruim, muito superficial, muito preconceituoso. Consegue também errar em muitos aspectos, assim, gabarita tudo que ele puder errar, ele erra. Ou ele consegue ser ruim, assim, ruim. Ponto forte do filme. Compreendo que só por questões políticas ele conseguiu ser indicado anteriormente também a melhor filme. E provavelmente ele acabou tendo uma expectativa muito grande, até gerar todo um burburinho se ele teria chance e tal. Acho que assim, como o Oscar não é necessariamente sobre mérito, sobre qual filme é melhor, até podemos dizer que ele tem alguma chance de ganhar como melhor em filme internacional. Porém, eu acho que se as pessoas forem votar com uma certa coerência e com uma compreensão da realidade, principalmente depois de todas as polêmicas e tudo mais que aconteceu, dificilmente ele ganharia, né, ou vai ganhar aí o prêmio. Por qualidade mesmo, eu acho que assim, se a pessoa for sincera assistindo o filme, não merece. Um filme que tem vários momentos sendo preconceituoso, xenofóbico, transfóbico, tudo que você puder pensar aí que alguém consiga ofender pessoas, minorias e classes, esse filme se esforçou para conseguir ofender. Detalhe, Emília Pérez, se você não assistiu, vale a pena assistir, mas assim, assista uma vez na vida só pra também não prejudicar a sua cabeça. Um musical, drama, que conta uma história que se passa, teoricamente, no México. Mas nem toda a história se passa no México. Não foi filmado no México e, enfim. Não tem atores mexicanos, não conta de verdade uma história do México, não foi filmado no México, não tinha ninguém quase na produção como mexicano mesmo. Muitas pessoas ali não falavam como idioma nativo o espanhol. O sotaque foi forçado ou foi, acho que, modificado de alguma forma. Não sei se... não tenho certeza, mas eu lembro de ter ouvido ou visto em algum lugar que foi usado, acho que IA nesse filme até, para corrigir algumas coisas. Agora não tenho certeza se foi em questões visuais ou em questão de voz das atrizes e dos atores. Mas de qualquer jeito foi um filme todo errado, assim, polêmico nessas questões. E se propõe a falar de algumas questões sociais
mas de um jeito bem torto e que não se aprofunda nas questões sociais. Próximo filme, esse sim. Vamos falar de Flow. É um filme da Letônia, que está concorrendo como da Letônia, mas ele é um desses filmes que eu falei que é parceria de coprodução com outros países, com produtoras de outros países. O que é o Flow? Flow é uma animação que também está indicado como melhor animação, melhor longa de animação. É um filme de animação que conta a história de um gato que encontra outros animais e que está tentando sobreviver ali na vida dele. Acaba vivendo algumas aventuras ali, conhecendo outros animais e tal. É um filme que não tem fala, não tem conversa, né? Os animais não falam. Todos os animais, os sons dos animais foram realmente pegos de animais reais, né? Por exemplo, o gato mia ou faz sons de gato mesmo e foi gravado áudio de gatos de verdade. O filme, eu acho que ele acerta muito, fazendo um ranking de melhor para pior, de qualidade. Eu considero que ele seria o terceiro melhor, assim. Eu fui sem muita expectativa e acho que isso também me ajudou para assistir, assim, que eu achei um filme muito bom de conseguir falar de problemas reais, falar de coisas simples e cotidianas, criar várias camadas que você consegue... E o fato de consegue pensar e devagar e compreender, absorver o filme, assim. E tem o fato de que ele, como ele não é falado, ele acaba comunicando com todo mundo. Ele consegue comunicar com o mundo inteiro, que não precisa você saber um idioma. Enquanto, por exemplo, a Garota da Agulha, como o idioma que eles falam lá é dinamarquês, talvez a gente perca algumas nuances, né? Algumas coisas que tem ali dentro do filme. Ou como, sei lá, você vai assistir algum filme brasileiro, algum filme dos Estados Unidos, tem algum termo, alguma coisa, algum jeito, alguma palavra que o cara usa que é muito característico para você querer dizer alguma coisa e que daí às vezes nem na dublagem, nem na legenda dá conta 100% daquele sentimento. No Flow, como não tem essa parte falada, tudo que eles querem dizer e ao mesmo tempo que eles querem deixar aberto para que você compreenda, acaba sendo transmitido através dos sons e das imagens. Então, isso acaba sendo uma coisa potente. Às vezes também pode ser uma coisa assim, para que acaba que, sei lá, eu assisti e vi uma coisa, a Jéssica, né, assistiu e viu outra coisa, fulano assistiu e entendeu do outro jeito. Por quê? Porque justamente como ele não, o gato, sei lá, não para e fala, igual, sei lá, num Rei Leão da vida, você pode ter um pouquinho mais de abertura de compreensão das coisas. Então, e eu acho também que o filme acaba sendo bem bonito. É um filme que ele tem também uma certa inovação que ele traz, uma questão política no sentido de que foi uma animação feita em software livre. Foi uma coisa assim grandiosa eles terem conseguido fazer um filme com essa qualidade a partir de pouco recurso. E também tem o lance de que o filme também acaba falando, de certa forma, sobre a cooperação dos animais, como que os animais são impactados pelas mudanças climáticas. Acaba esbarrando em vários assuntos assim. Então, eu acho, inclusive, que ele acaba sendo um forte candidato até para a parte de melhor animação, para a categoria de melhor animação. Porque ele está concorrendo com Divertidamente 2... com que é aquele do Robô Selvagem, mas eu acho que o fato dele ser um filme internacional, que está indicado a melhor filme internacional e também a melhor animação, isso é um indicador de que ele, tipo, é um filme bem forte ali para brigar. É claro que também, né, desbancar Divertidamente 2, assim, né, outros que também já tem um nome, vai ser difícil para ele, mas o filme Flow em si é um filme muito bom e muito bom de assistir e eu recomendo. A Semente do Figo Sagrado, dessa lista eu considero como o segundo melhor filme dos indicados. É um filme que eu acho que ele acaba sendo longo, assim, longo demais, dá pra dar uma enxugada. Aliás, todos esses filmes que até agora são filmes que acho que tem algum momento que
ficou longo, que podia dar uma cortadinha, assim, dá pra dar uma enxugadinha, ficava melhor. Talvez o flow é o que menos eu sinto isso, assim. O flow e A Semente do Figo Sagrado. A Semente do Figo Sagrado é um filme que foi produzido, quem assina a produção é a Alemanha, né? É uma produtora da Alemanha. Mas foi um filme que foi dirigido, foi construído todo por um diretor lá do Irã. O filme conta uma história toda sobre o Irã. E, se eu não me engano, o diretor precisou sair do Irã e ir até a Alemanha para conseguir fazer esse filme, por questões até políticas e tudo mais. Então é um filme que ele se propõe a, de certa forma, ser combativo, a questionar algumas coisas, mas mostrando, entregando na mão do espectador a realidade, assim, olha, eu quero que você veja isso. Mas sem, ao mesmo tempo, ele ficar julgando, sem ser uma coisa extremamente moralista. Claro que tem um viés, tem um posicionamento, mas ele não fica sendo um filme didático, moralista, isso é bom, isso é mal. Não fica assim, ele consegue fazer umas nuances, assim, de certo e errado, contexto, por que tal pessoa tá naquela posição, acredita naquilo, por que tal personagem acredita em outra coisa. Acaba sendo um filme um pouco, além de longo, que tem alguns momentos assim que fica meio perdido uma informação ou outra, algumas coisas que podia estar um pouquinho melhor explicado ou um pouquinho melhor posicionado na história. É um filme que também ele mostra uma questão de diferença de gerações, de conflito de gerações. O que é valorizado por alguém que é mais velho? O que é valorizado pela mãe, pelo pai? O que é valorizado pelas filhas? O que cada um vai valorizando? A menina que saiu da cidade do interior e foi para a capital para estudar e está longe da família. As meninas que moram com a família, que estão com a família presente ali. O que cada um valoriza? Como que cada um lida com uma situação? Fora que tem imagens reais dos conflitos e dos protestos, das coisas que aconteceram realmente no país. Então, dá uma flertada, assim, quase, sei lá, uns momentos, assim, tipo de documentário, no sentido de querer mostrar a realidade ali, assim. Porém, eu acho que o filme dá umas enroladas, dá uma sofrida demais, que não precisava em alguns momentinhos. Poderia também ser melhor explicado ou melhor contextualizado alguma situação ou outra. Porém, é um filme que é muito bom, acerta bastante e vale bastante a pena de assistir. Então, me surpreendeu. A Semente do Figo Sagrado me surpreendeu. Agora sim, o filme Ainda Estou Aqui, que é o filme que a produção é brasileira, o diretor é brasileiro, os atores são todos brasileiros, pelo menos pelo que a gente sabe, né? Eu acho que esse aí, não só porque eu sou brasileiro, não só porque eu tô torcendo pra Fernanda Torres lá ganhar o Oscar de melhor atriz, mas de fato eu acho que é o melhor filme internacional, pelo menos dessa categoria, né? Dos 5 indicados. Detalhe também, esse filme também foi indicado, além de melhor atriz e melhor filme internacional, para a categoria de melhor filme. Ou seja, ele já desde que quando foi para as indicações, já teve muita gente que considerou ele tão bom como internacional, que também considerou que ele está entre os melhores filmes do ano, assim. Eu, particularmente, assistindo o filme, eu fiquei muito impressionado. Já teve outro vídeo aqui que a gente falou no filme. Quando a gente falou sobre o desafio do cinema nacional e quando falou sobre melhor atriz, a gente falou sobre esse filme. E agora, falando um pouco mais sobre esse filme, ele entrega uma atuação impecável, consegue ter uma duração, ele é um pouquinho longo, os padrões do que a gente às vezes está acostumado, às vezes com uns filmes bem comercialzão, pode ser, mas pra mim, ele se justifica a duração, diferente dos outros filmes que eu achei longo aqui, por exemplo.
ele se justifica porque ele tá querendo trabalhar um suspense. É um drama, mas que ele quer trabalhar um suspense, um sofrimento, uma dor. Que aí, em alguns momentos, é importante que ele faça essa arrastada na história. Mas, na verdade, é uma prolongada, não uma arrastada. Não fica um filme demorado, lento, pesado de você assistir no sentido de que, nossa, não passa o tempo. Você fica agoniado porque o tempo não tá passando, mas no sentido de que as coisas não estão se resolvendo. Não é que o tempo não está passando, tipo, ai, coisa chata. Mas sim que você quer que se resolva, você quer que solucione aquele problema. Eu fui saber que era um filme, né, de história real também depois. Eu fui lembrar dessa informação depois. E aí, pra mim, eu tava muito com esperança de que se resolvesse o problema. Como ele é baseado em história real, então tem algumas coisas ali que realmente não vai se desenrolar do jeito que às vezes alguém vai esperar que vai se desenrolar. E é um filme que a direção dele é muito boa, consegue ir guiando você. É claro, tem algumas questões, teria algumas coisas pra falar sobre a adaptação do livro, ou a relação com a realidade, de que é um filme que fala sobre a classe média enfrentando a ditadura, o que aconteceu com a classe média. Mas é algo que ainda hoje acontece com quem é mais pobre. E acabou sendo positivo porque ele deu uma brecha para que seja levantada a discussão sobre tudo isso, assim. Diferente de outros filmes, inclusive até que está indicado aqui, que o diretor quis ser pretensioso de discutir assuntos e que não discutiu. E que depois disse até em entrevista que estava discutindo, mas assim, no próprio filme não está aprofundado nisso, não está chegando ali. E enquanto eu ainda estou aqui, quando foram para discutir assunto X e foi querer se aprofundar naquilo, o filme entrou no assunto, assim. O que não discutiu é coisa que o próprio diretor não queria discutir. Enfim, é um filme que em questão de discurso é muito bom e se aprofunda nas coisas, os personagens têm camadas. Quem é bandido no filme é bandido sem ser canastrão, sem ser estereótipo, sem ser uma caricatura. Não é uma caricatura, não é uma coisa assim toda super desenhada. Tem um pé bem no real, assim. E quem é, digamos, o herói da história ali é passado com uma boa realidade, com uma certa precisão, assim, nas coisas. A fotografia do filme também consegue acertar bastante, criar umas imagens assim muito boas, bonitas e que conversam o tempo inteiro com o que está acontecendo, sem ficar chamando atenção para as imagens, para a fotografia toda. E fazendo um tanto do que, por exemplo, o Garota da Agulha lá faz com a própria cor e localizando você no sentimento e na época. Também isso acaba trazendo. Enfim, é um filme que eu considero assim bem completo, complexo, com um tempo legal, que trabalha camadas e profundidade e explicação das coisas. Não que todo filme precisa ficar se explicando o tempo inteiro, mas que ele deixa assim, o que ele quer que deixe em aberto para você compreender, ele deixa. E o que ele quer que você compreenda que o drama foi por tal caminho e que a explicação foi tal, ele traz isso, entrega. Ele não deixa assim coisas que parece que ele vai explicar ou que parece que existe uma explicação solto para que você ou que ele acha que, sei lá, a direção, a produção acha que foi bem explicado, mas que na verdade não foi. Então eu acho que é um filme que é muito bem colocado, muito bem acertado. E que também, politicamente, ele está num momento muito bom de ter sido colocado, muito bem acertado, assim, de ter sido lançado agora. Eu acho que ele traz também toda uma discussão política para a mesa, assim, para as rodas de conversa, para os Estados Unidos mesmo, que é onde vai ser o Oscar, e que muitas coisas eles não conheciam da história do Brasil, ou não conhecem. Aí ver essa história para eles gera toda uma reflexão. A Fernanda Torres, com a campanha de propaganda desse filme lá, tá surpreendendo todo mundo. Eles estão enxergando que existe a Fernanda Torres e todo esse cinema nacional.
eles acabam também enxergando toda uma situação e todo um dilema a respeito da democracia, dos direitos civis, toda uma outra questão que está se levantando de fato em discussão a partir das entrevistas tanto do Walter Salles, quanto as entrevistas que a Fernanda Torres está fazendo também lá na campanha dela para divulgar o filme. E estão sendo muito potentes. Todo mundo que eu vejo também de review na internet, no YouTube, falando sobre o filme, tem falado positivamente assim, sobre o filme. E tem pouquíssima, para não dizer zero, polêmica negativa, tanto sobre os atores quanto a produção, sobre a direção, que tem sido levantado, assim, que possa interferir na votação. E, mais uma vez, se o Oscar fosse uma questão simplesmente de mérito, para mim, esse filme já estava resolvido, não precisa nem discussão sobre o prêmio. A questão maior é, nem tudo é sobre mérito. Nem tudo é sobre mérito, né, quando se diz sobre o Oscar. Por quê? Como funcionam as votações no Oscar? Tem uma quantidade grande de atores, de técnicos, profissionais em geral que trabalham no meio do cinema, de repórteres, críticos, que também fazem parte da academia de cinema, e que no caso não são só nos Estados Unidos, são pessoas também pelo mundo inteiro. Tem brasileiros, por exemplo, a Fernanda Montenegro, não sei em quem ela vai votar. A Fernanda Montenegro, que a gente espera que vote, né, em Ainda Estou Aqui, ela também vota na academia do Oscar. Então, várias pessoas do mundo inteiro acabam que são, né, profissionais com uma carreira notória, que foram convidados pela academia para participar dessa votação. Eles votam e tem várias etapas, tem pelo menos umas 3 até chegar nesse momento final agora que está acontecendo. Então, chega um momento lá que as pessoas votam, dizem lá pro pessoal da academia qual que é os filmes que eles esperam, que eles acham que deveria estar no Oscar. Aí eles fazem uma peneira, os que mais foram falados, mais foram citados foram esses. Aí quando chega nessa fase agora dos indicados aí, dos que tá, por exemplo, 5 melhores atrizes. Inclusive tem uma fase antes disso que cada atriz vota em quem são as melhores atrizes, cada ator vota em quem os melhores atores, e por aí vai, até chegar nesse momento agora da indicação, que daí tem 5 melhores atrizes indicadas, tem 5 melhores filmes internacionais. Filme internacional, todo mundo vota. No caso, não são só quem é internacional. Até o pessoal dos Estados Unidos vota. Por isso que entra a coisa de que tem um tanto de política. Por exemplo, tem muita gente na produção da Emília Pérez que é dos Estados Unidos. Como eu falei lá da Zoe Saldanha e da Selena Gomez e tal. Ou são dos Estados Unidos ou são da Europa. A chance de esse filme ter uma votação expressiva, em vários quesitos, acaba aumentando se você tem profissionais envolvidos e que são desses outros países ali. Então, também tem isso em relação a outros filmes que são internacionais mesmo. Porque não vai ter tanto iraniano, alemão espalhado pelo mundo votando para daí votar, eu gostei desse filme, ou trabalhei nesse filme, ou acho que esse filme é bom, ou que nem brasileiro para votar no Ainda Estou Aqui. Então, por isso a Emília Pérez pode ter sido até beneficiado, porque tem uma produção bem misturada com outros países, assim. Aí o que acontece? Chega agora, nessa fase, todo mundo tem que assistir todos os filmes, e aí todo mundo vota em todas as categorias. Aí agora, todo mundo vai votar também em todas, e vai assistir todos os filmes, mas aí também tem isso. Conforme a pessoa vai votar, ela tem que votar em quem ela acredita que tem que ganhar aquele filme. Não é por uma nota, eu dou 1 para tal filme, 2, 3, 4, 5 em tal coisa, e aí por uma avaliação de nota vai passar. Aí, então, por exemplo, se todo mundo que for brasileiro votar no Ainda Estou Aqui, e todo mundo que for de fora
realmente parar e olhar pro Ainda Estou Aqui e achar legal, gostar do diretor ou do que foi falado, da explicação, compreender melhor o filme em relação do que em outros, por exemplo. Por isso que acaba sendo muito importante quando eles vão lá e fazem um monte de entrevista, um monte de aparição, porque chama atenção, dá uma imagem positiva, às vezes faz a pessoa pesquisar, a pessoa sabendo mais, ela vai compreender melhor o filme. Ela compreendendo o filme, ela pode se interessar mais, pode achar mais interessante o filme ali, se convencer mais fácil a votar, porque não é porque é uma votação de quem você acha que tem que ganhar. Aí a pessoa, tendo mais votos pro Ainda Estou Aqui, o filme ganha o Oscar de melhor filme internacional. Então, devido a tudo isso, considero que, se fosse por mérito, já está garantido para Ainda Estou Aqui. Como é uma questão de votação política, tem ainda muita chance. Mas a chance maior seria se perder, acaba sendo se perder para o Emília Pérez, infelizmente. Que, na minha opinião, como eu já falei, é o pior de todos esses indicados aqui. A única exceção sobre essa questão das votações é para o caso de melhor filme. O melhor filme acaba tendo uma votação diferenciada, que é todo mundo acaba dizendo da lista dos 10 filmes qual que eles consideram o melhor, e aí em uma ordem do primeiro até o 10º, qual que seria o pior, o segundo pior, o terceiro pior, até o 10º, assim. E aí, quem conseguir, o filme que conseguir estar no topo da lista, né, no primeiro lugar, mais do que 50% das listas, né, do que todo mundo, da votação de todo mundo, ele acaba sendo considerado o melhor filme. Então, esse acaba tendo um pouco mais de critério técnico, digamos assim, e merecimento para a votação. Só que aí são 10 indicados. E esperamos fazer um vídeo aí, no próximo vídeo do canal Terceiro Sinal, falando sobre essa categoria, porque o Ainda Estou Aqui também está indicado para essa categoria de melhor filme. Melhor filme e ponto. No geral, melhor filme da temporada, do ano de 2024. Enfim, se você não está inscrito no canal, aí se inscreve já, aperta o sininho, porque daí quando a gente lançar o próximo vídeo você já vai ficar sendo o primeiro a saber. E por que você não apertou o like ainda? Aperta o like aí nesse vídeo, o vídeo é de graça, a gente tá só pedindo pra você, aperta o like, por favor. E se você também concorda com essa lista, não concorda, assistiu todos os filmes, comenta aqui. Fala aí pra gente qual foi a sua opinião sobre os filmes, melhor filme internacional aí, qual que deve ser, como que você acha que deveria ser e quem que você acha aí seus palpites para o Oscar. Comenta aí e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.